comigo a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Nós vamos ler a partir do verso 25. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Se você encontrou, diga amém, glória a Deus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparastes à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição, de modo que os pensamentos de corações de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai de amor, eu te louvo por mais essa oportunidade. A semente é perfeita, tu és o semeador fiel. Só me resta pedir, prepare mais uma vez a terra do nosso coração, para que a gente receba mais esta semente, e ela dê fruto a 30, a 60, a 100 por um. E aqui nesta tarde, Jundiaí, o teu nome seja glorificado. Essa é a minha oração e pedida em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Esse texto que eu li, ele conta a história de um homem chamado Simeão. Esse homem, ele já era um idoso e ele tinha uma promessa de Deus de que ele veria a consolação de Israel. E ele viveu debaixo dessa promessa, aguardando essa promessa. E um dia o Espírito Santo falou para ele: vai agora no templo, vai agora, vai hoje, é hoje. E ele, movido pelo Espírito, vai no templo, e quando ele chega lá, está lá a jovem família. Que família é essa? Maria, José e o recém-nascido Jesus. Eles foram lá para cumprir o voto, o rito que Moisés havia instituído na lei do Senhor, que precisava dar uma oferta pelo primogênito. E eles vão com a oferta mais humildezinha, que era 2 pombinhos ou rolinhas. E está lá Maria, José, com Jesus no colo, e Simeão chega. E ele vê o Consolador, ele não vê um rei imponente, ele não vê também Jesus salvando, curando, ele vê um bebê. Mas ele entende que ali já estava cumprindo a promessa do Senhor. E ele olha para aquela situação e se alegra ao ponto de dizer: se quiser me levar agora, Deus pode me levar. Eu vi, o Senhor cumpriu, o Senhor fez, louvado e engrandecido seja o teu nome. E Simeão começa a profetizar naquele cenário, porque cenário onde Jesus está é cenário profético. Quando Jesus se manifesta, você precisa aprender a profetizar, porque a palavra tem poder. Qual é a matéria-prima de Deus? Já reparou que tudo que você faz, você precisa de matéria-prima? Esses dias inventei de fazer um bolo. Comecei a montar, né? Botei as coisas, separei, falei: vou fazer um bolo para meu filho, eu sou a mãe. Que isso? Comecei a misturar os ingredientes, de repente me dei conta que o fermento estava perto da validade. Eu falei: mas vai dar certo. Fiz o bolo. Quando o bolo saiu do forno, que eu dei para meu filho falou: o que houve, mãe? Ele tem 4 anos. Não deu certo. Tudo que a gente faz precisa de matéria-prima. Mas qual foi a matéria-prima no início de Deus? Nada, não tinha nada. Mas ele dizia: haja e ouve. Então a palavra haja traz à existência o que não tem. Jesus está, profetiza.
Matéria-prima de Deus é a palavra. E Simeão começou a profetizar. E ele disse, esse jovem vai revelar o coração. Vai servir de queda para uns, mas vai levantar quem nunca imaginou ser levantado. E ele começa a profetizar sobre Jesus e tal, coisa linda, a bênção. Só que ele vira para Maria. E ele fala, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Gente, eu não sei você, eu, Carmozina, sempre fui perseguida por profeta. Tem alguém assim aqui? No nível tão hard que um dia eu estava passando na rua, um moço saiu do bar e falou, moço, eu acho que aquela mulher ali atrás está te chamando. Eu falei, eu estou sozinha. Ele olha para trás, quando eu olhei tinha uma mulher marchando na calçada. Eu falei, é comigo, moço, deixa eu ir. E bom é receber palavra profética de bênção. Tu vai ganhar, tu vai fazer, tu vai voar. Também já recebi muitas dessas. Mas receber que uma espada vai atravessar a sua alma. E é sobre isso que eu quero falar, sabe por quê? Porque existe um mundo além das flores, amada. E eu vou falar tudo, porque depois eu vou embora. Maria foi chamada no Éden. Quando deu problema no Éden, Maria já foi pensada nos céus. Quando Eva em desobediência come, quando Adão em desobediência come, quando a condenação vem, Deus fala para a serpente, da descendência da mulher. Se você olhar em toda a escritura, você lendo Gênesis, Êxodo, principalmente Número, vai ter lá a genealogia. Tem crente que teme genealogia. O fulano que gerou ciclano, que gerou bertano, que gerou fulano, quem já viu? Os nomes só igual o meu. Já reparou que a genealogia é feita por homem? É o homem que gerou outro homem. Só que de vez em quando é do ventre de uma mulher que Deus quer fazer. E no Éden ele fala, é da descendência da mulher. Já está falando de Maria, eu vou levantar uma. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz. Maria pensada no céu, Deus tinha plano com Maria. Quem era Maria? Você precisa entender. Maria era uma jovem que estava noiva. Quando se fala de noivado na palavra, não é como agora. Hoje em dia os noivados acabam sendo ali, às vezes muito longo, às vezes não chegam de fato no casamento. Mas naquela época se tratava de um contrato. Então Maria estava aliançada com José, era só questão de José arrumar a casa para levar Maria para a núpcia. Inclusive naquela época era tão forte a ideia de noivado que se um dos dois morresse, o outro ficava viúvo. Então ela era uma jovem, noiva, planejando a vida ali no início. E detalhe, da cidade de Nazaré. Não sei se você já reparou, mas antigamente não existia sobrenome. Sobrenome é algo de fato até moderno na história. Como que se identificava uma pessoa na antiguidade? Todo mundo se chamava José, Maria e João. Se identificava ou pela profissão do pai, por isso que tem Jesus o carpinteiro, ou pela cidade onde morava. Se identificava assim. E Maria é identificada como uma jovem de Nazaré. Só que Nazaré era uma cidade rechaçada. Nazaré era uma cidade excluída, tanto que nunca foi citada no Antigo Testamento. E no Novo, quando André fica sabendo que Jesus vem de Nazaré, qual é a frase que ele usa? Pode alguma coisa boa vir de lá? E a gente precisa entender que quando Deus tem um plano na terra e Ele escolhe alguém para colaborar com este plano, para corroborar, não vai fazer diferença a cidade da onde você veio. Pode vir de Nazaré sim. Se o céu sonhou com o seu ventre, o Senhor vai te levantar, independente do lugar da onde você nasceu. Pode vir alguma coisa boa de São Gonçalo? Do Rio de Janeiro? Meu Deus, pode vir. E veio. Maria não está sabendo, mas Deus está contando com ela. E talvez você não saiba, mas Deus está contando com você. Será, Carmozina? Mas tu acha que ele ia te atrair num feriado? Passar uma tarde ouvindo aqui para nada? Quando alguém me fala, eu não sei se Deus tem um plano comigo, eu digo, você passou a pandemia, a pessoa diz sim, eu falo, então tu tem. Porque se você sobreviveu a uma pandemia...
Deus tinha um plano com Maria, profetizada desde o Gênesis. E quando esse plano vai começar, eu acho lindo que o negócio era tão sério, que Deus envia um anjo, Gabriel. Ele vai ao encontro de Maria, falar com ela. Já é uma bênção quando Deus usa alguém. Já é uma bênção quando Deus usa a palavra, um louvor. Imagina, você está num dia comum, sei lá, fazendo o quê? Trabalhando, cuidando da casa, lavando a louça. De repente você olha, Gabriel! Boa tarde. Você, oi? Foi falar com Maria. E chegando lá, ele diz assim, Maria, tu é agraciada. Revestida de graça no grego. Você foi alcançada. Revestido é vestido de novo, vestido por cima. O que ele está dizendo é, por cima de você o que te cobre é graça. O que te cobre é presença. Eu te achei e vim aqui falar com você. E ele diz, alegre-se. Eu acho lindo como o anjo fala com ela. Alegre-se, agraciado. Ou seja, ele está dizendo, você tem a graça de Deus sobre você. E você foi achada porque você está no plano. E você tem motivo para se alegrar. Você vai dar à luz, você vai viver, na minha opinião, o milagre mais extraordinário que vai passar pela terra. Uma virgem vai gerar. Olha que bênção que ele está liberando sobre ela. Olha que graça, olha que favor, Maria, ela é. E ele fala assim para ela, Maria, tudo isso vai vir sobre você. E eu amo a resposta de Maria, também está aqui no livro de Lucas. Ela fala, como é que vai ser isso? Acho Maria assim bem tranquila. Bem de boa. O anjo falou para ela, tu vai engravidar sem marido. Ela, gente, como é que é? Se sou eu, já ia falar como assim, ela fala, como é que vai ser isso? Ele vai vir. Aí ele fala assim, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. E é isso. Gente, de verdade aqui, só a gente aqui. Quem acha essa explicação muito assim pouca? Quem ia querer um PDF? Fala a verdade. Eu ia querer. Eu ia falar, mas como é que é isso? O que eu tenho que fazer? O que eu faço agora? Agora eu vou para onde? Agora eu vou ser quem? Como é que eu me comporto como? Ela fala, não, tá de boa. E não fala assim, como é que eu me resolvo com José? Porque até explicar que está grávida do Espírito Santo poderia ser considerado adultério. E adultério, diante da lei de Moisés, poderia ser apedrejada. Ou seja, Deus estava oferecendo para ela um plano que poderia trazer morte. E mesmo assim ela diz que sim. E eu amo a continuidade da conversa, porque ele diz, você tem graça, você tem bênção. Capítulo 1, versículo 28, ele diz, o anjo se aproximou dela e disse, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria, o Senhor está contigo. E a gente está falando de um processo antes da graça. Jesus ainda ia vir. E ele diz, o Senhor está contigo, se alegra, E ela fala, amém, tudo certo. E o anjo ainda faz uma coisa que eu acho lindo. O anjo diz para ela assim, sabe Isabel? Ela fala, sim, minha prima. Ele fala, então, aqui era estéreo, está no 6º mês. Porque nada é impossível para Deus. Repare que o anjo faz uma fofoca. Todo respeito, Gabriel. Ele fala, ela está grávida. Por que ele faz isso? Porque quando você começa a gerar em Deus, você precisa andar com quem está gerando também. Se você chega na casa de alguém que era estéreo até ontem e fala assim, estou grávida do Espírito, ela fala, acredito. Acredito porque eu era estéreo até ontem e agora estou grávida. Para de andar com gente que não está gerando. Te fazem abortar. Querem que você reprima, que você aborte, que você tira. Porque você anda com gente que não entende o sobrenatural. Gente que se você falar assim, eu estou gerando Jesus, a pessoa vai falar, estou com o João Batista aqui. Quem já viu, gente, que sempre tem uma história melhor? Ai, raiva. O anjo dá o endereço da bênção, fala, vai andar com quem está gerando, vai andar com quem está na visão, vai andar com quem está alinhado. Maria vai para a casa de Isabel, chega lá, chama, de chamar. São cheias do Espírito Santo as duas. Os 3, os 4, porque a Bíblia diz que até João no ventre. Tu tem que estar reunida com mulher que te faz ser cheia do poder do Espírito. Tem gente que você senta para tomar um café e sai perturbado, quem já viu isso?
Parece que rouba a tua paz. Para de loucura. Pede a Deus as amigas dele. Fala, Senhor, me apresenta. Pode ser de idade diferente, cidade diferente. Se ele apresentar e conectar, o que é ligado na terra é ligado no céu. Pede as dele. Jesus apresenta, mostra vídeo no YouTube, faz conectar. Ele faz. O melhor network é o dele. Eu vivo no dele. Aí tá tudo lindo na vida de Maria. O problema que ela poderia ter, Deus resolve. A Bíblia diz que Deus fala com José em sonho. Recebe ela que não é pecado, não é adultério, nada disso, não sou eu. Pode ir lá. E ela vai vivendo, até que vai fazer o ressarcimento em Jerusalém, chega lá, não tem hospedaria. É o momento de dar à luz a Jesus. Jesus nasce numa manjedoura, coisa linda. Maria está carregando o Filho de Deus nos braços. Tem uma música do Maverick que diz isso, né? Maria, tu sabias que o teu bebê ia salvar o mundo? Meu Deus! A gente tem um filho. Meu Deus, ter um filho é uma coisa tão poderosa. Eu tenho um filho, Gael é lindo. Ter um filho é uma coisa tão poderosa, seu filho pode ser feio. Nasceu feio. Tu olha e você fala, o que houve? Mas está apaixonada, está chorando, não dorme. O negócio é o desespero, você está feia, o cabelo com ponta dupla. É o melhor momento da minha vida. E o dela era Jesus. Jesus nasce, starta na vida de Maria um novo tempo. A Bíblia diz que ela vai vivendo aquilo. Um dia ela vai com Jesus ao templo, Jesus com 12 anos. Chega lá, eles cumprem o que precisava cumprir e voltam. Quando eles voltam, passa acho que 2, 3 dias, Maria fala para José, Jesus está aí? Aí ele, não. Ué, não está contigo não? Está comigo não. Ué, então cadê Jesus? Gente, perdemos o Filho de Deus, imagina. Isso aí eu perdi, um menino que quer salvar o mundo. Bora lá voltar. Voltaram, chegaram lá, Jesus estava no templo, adorando, aprendendo as coisas do Pai. E a Bíblia diz que com 30 anos, Jesus vai a um casamento, chega nesse casamento num momento de alegria, num momento de festa, num momento de beleza. O vinho, que era a principal bebida, acaba. E Maria fala, Jesus, acabou o vinho. Ele diz, o que eu tenho eu contigo, mulher? Alguns se incomodam com essa expressão, mas essa expressão não é nada demais, eu estudei grego. O que ele está dizendo é, não é chegada a minha hora. Jesus tinha muito claro que o propósito dele era morrer na cruz, mas ela diz, faz o que ele mandar. E gente que gera Jesus precisa aprender a promover milagre. Eu vejo pessoas que foram chamadas por Jesus, que a vida dela foi profetizada, que ela foi alcançada, que ela está vivendo milagre, mas diante da escassez, diante da falta, ela promove briga e desespero ao invés de promover milagre. Provoca Jesus, prepara o cenário para ele fazer. Ele disse que não é chegada a hora, mas muitas talhas e obedeçam. Obedece, obedece. Quando ele falar, quando ele ordenar, obedece. Ela está acreditando que ele vai fazer e ele faz. A mãe dele starta ele, porque ninguém melhor do que a mãe para startar, né? E ele vai, transforma aquela água em vinho e o mestre Sala se surpreende, porque ele diz, o vinho, por último. Ninguém faz isso, né? As pessoas dão o melhor vinho, quando os convidados já estão alegres, eles dão o pior. E o mestre Sala fala para o noivo, você deu primeiro o pior, para agora dar o melhor. Mal sabia ele que era Jesus. Jesus tinha feito o melhor vinho, porque a melhor maneira de se alegrar é nele. Então Maria vai vivendo, e a partir dali ela começa a ver Jesus, o filho dela, fazer coisas extraordinárias. Fazer o cego enxergar, fazer o paralítico andar, mover tempestades, acalmá-las, ressuscitar mortos, tudo vai acontecendo, coisa linda. E eu não sei você, quem tem filho aqui, levanta a mão. Gente, nosso filho faz uma gracinha, a gente fica toda boba, quem já viu? Meu filho, agora 2 semanas, 4 aninhos, foi no primeiro recital de bateria dele. Ele sempre amou bateria. Ele tocou som da festa. E ele tocou direitinho, gente, vocês não têm noção. Eu gravei, mas não dá nem, a gravação ficou horrível. De tanto que eu falo, ai meu Deus, eu sabia se chorava, se ria. Imagina você ver seu filho falando para os pães, multipliquem. E ele vai. Fazendo uma visita para o morto de 4 dias fedendo. Sai, ele sai. Maria viveu coisas extraordinárias.
coisas maravilhosas, e era tudo plano dos céus. E os céus têm planos de bênção para nós, planos de manifestação da glória, planos de ver Jesus fazer na terra aquilo que só Ele pode fazer. Só que a vida não é só flores. E chega a sexta-feira, diga sexta-feira. Diga a sexta-feira. Na quinta, a ceia, Jesus é vendido, negado. Todo mundo fala de Pedro que negou, fala de Judas que vendeu. E os outros? Que só João ficou. Tem gente que não vende, tem gente que não nega, mas também não fica. E ela vê o filho apanhar, ela vê o filho ser diminuído, escarnecido, acusado de algo que não cometeu, e ela vê ele subir no madeiro. Era disso que Simeão estava falando. A glória vai nascer na tua casa e você vai viver muito milagre, mas também vai ter espada, porque a espada faz parte, não é só flores. Eu não sei de onde tirar um evangelho que é só flores. Eu não sou pessimista, não sou pregadora do caos, mas a gente precisa aprender que no mundo teremos aflições, porque eu tenho visto uma geração que está desistindo demais. Desistindo demais. E aí Satanás vem e se aproveita. Esses dias uma amiga minha, não, já tem um tempo já, uma colega minha falou, estou sozinha há muito tempo, eu não aguento mais ficar sozinha, eu dedico minha vida ao altar, não arrumo ninguém, quer saber, eu vou desistir, eu vou para o mundão. Falei, eu te conhecia no mundão, tu também não arrumava ninguém. Estou sofrendo muito crente, gente sofre. Para nascer já sente dor. E chegou a espada na vida de Maria. Irmãs, eu e você precisamos passar pelo tempo da espada, porque não é só flores. E eu lembro quando a espada chegou na minha vida. Eu me converti com 14 anos. As pessoas na minha família não eram cristãs. A minha avó, Carmosina, ela era de outro segmento religioso, inclusive diziam que eu ia para lá. Mas eu não ia também, nunca me envolvi. Com 14 anos o Senhor me achou. Eu fui a um retiro. Na verdade, um amigo meu começou a guardar a bicicleta na minha casa. Uma amiga minha começou a namorar, pediu para o namorado guardar a bicicleta na minha casa. Eu falei, pode guardar. A casa dela era mais em cima que a minha, a gente morava no morro, a minha era na metade, a dela era lá em cima. Aí ele deixava a bicicleta na minha casa, subia para namorar e descia. Todo dia ele fazia isso. A gente só falava oi, oi, tchau, tchau. Um dia ele falou assim, Carmosina, meu pai é pastor de uma igreja ali na Alameda, São Boaventura. Você não quer ir visitar um culto, não? Eu falei, não. Ele falou, mas por que? Eu falei, não quero ser crente, não. Ele começou a insistir, até que um dia ele falou, não vou te chamar mais, não. Quando ele falou isso, eu parei de dormir. Aí eu imaginei, eu não estou dormindo porque eu estou devendo a esse Deus. Eu achava que era assim. Vou num culto, pago minha dívida e volto a dormir. Fui num culto. Cheguei no culto, conheci o pai dele falou assim, eu tinha 14 anos. Menina, você já foi no retiro? Eu falei, o que tem no retiro? Aí ele falou assim, tem churrasco e piscina. Eu falei, quero ir. Cheguei em casa e falei para minha mãe é desse tamanho, fumava um cigarro atrás do outro. Cheguei em casa e falei, mãe, posso ir no retiro? Ela falou, o que tem, Carmosina? Eu falei, piscina e churrasco. Minha mãe falou, vai. Fui no retiro, cheguei quinta-feira, oração, sexta-feira de manhã, culto, sexta-feira de noite, culto. Falei, cadê o churrasco, cadê a piscina? Me enganar, quero ir embora. O pastor falou para mim, fica amanhã de manhã, Carmosina. Se amanhã, no culto da manhã, você não se sentir bem, eu te levo. Quando foi no sábado de manhã, eu sentei na última cadeira da última fileira, no culto. E aquelas pessoas foram tomadas pelo poder do Espírito, começou uma manifestação ali, eu olhava aquilo achando tudo muito estranho. Até que um dado momento veio uma profeta na minha direção, ela veio com tanta autoridade que eu fiquei em pé na hora, nem sabia. Foi um modo, desbloqueou. Já levantei assim. Ela falou, Deus manda te dizer que vai fazer na sua vida, que vai te levar pelas nações. E ela começou a falar algumas coisas que não faziam muito sentido, né? Pobre, periférica, nações. Aí ela falou assim, para você acreditar que eu sou Deus, quando você tinha 5 anos e seu pai foi embora, eu já estava lá. Falei, opa, não tinha Facebook, não tinha Instagram. E dali ela foi. E eu só chorava. No final do culto eu fui para o quarto, estou sentada, reflexiva. O pastor veio e falou, e aí, Carmosina, quer ir embora? Eu falei, agora eu também não quero ir mais, não. Aí ele falou, você entendeu o que ela falou? Eu falei, entendi, ela estava gritando aqui. Ele disse, pois é, vou chamar ela ali. Ele saiu do quarto, chamou ela, voltou
voltou com a Bíblia na mão, e quando eles começaram a me explicar algumas coisas na Bíblia, todos que estavam ali relataram que ela só orou em línguas, inclusive ela. Só eu entendi. Gente, eu fiquei doida. Porque eu tinha ficado morrendo de vergonha daquelas pessoas que não me conheciam saber da minha história. E só eu tinha ouvido, eu fiquei maluca, eu voltei para casa. Minha mãe falou, fizeram a lavagem cerebral em você. Eu falei, fizeram, o sangue de Jesus me lavou. Minha mãe é diaconisa, beijo, mãe. Eu fiquei doida. Promessa atrás de promessa, você vai escrever, você vai voar, você vai fazer, você vai acontecer. Comecei a viver os planos de Deus, ministrava aqui, ministrava ali. Depois de um tempo, vou encurtar a história porque o horário já é corrido. Conheci um rapaz, começamos a namorar e vivendo as promessas do Senhor. O meu sonho era ser cabeleireira. Eu fiz um seminário de 1 ano. Nesse seminário de 1 ano eu vi o grego pela primeira vez, me apaixonei. Falei, eu vou estudar a Bíblia porque eu já prego, mas a minha profissão vai ser cabeleireira. Eu e minha irmã está ali atrás, veio comigo hoje. Está ali nos livros. A gente começou a montar o salão, amando o cabelo, tudo certo. Eu vinha para cá, para São Paulo, pegar cabelo com os indianos. E fazia mega ré, trança. Eu falei, vai ser coisa linda a minha vida, tá tudo certo. Vou casar com o Léo, vou montar meu salão, de vez em quando eu prego. Obrigado, Jesus. Eu e o Leonardo namoramos 4 anos. Um dia cheguei para minha família e falei, olha, nós vamos nos casar dentro de um contexto, não dá para contar tudo. E minha família é aquela família muito agregadora. A minha família inteira é bilíngue. A minha família inteira. Nós falamos português e gritando. Todos. Decidimos fazer festa. Bora fazer festa. Fizemos festa. Meu casamento foi lindão. E eu falei, tá tudo no lugar. E é muito fácil dar glória a Deus, dar aleluia, não faltar culto, cantar quando tá tudo no lugar. É uma geração que quer nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Mas a gente precisa entender que nós temos ainda uma natureza caída, vivemos no mundo caído, ele vai ser restaurado, mas ainda não foi. E por conta dessa queda no mundo nós teremos aflições sim. E nós precisamos amar a Deus para além de quando quebra alguma coisa, para além de quando alguma coisa vai para fora do lugar, para além de quando alguma coisa dá errado. Sabe por quê? Porque quando dá errado, quando quebra, quando estraga, o único que pode restaurar é Ele. Então na hora do problema não é hora de sair do Senhor. Maria, agraciada, escolhida, profetizada, vai ter espada também. Faz parte do processo. Eu não aguento mais essa palavra, processo. Quem está com raiva dessa palavra? Mas faz parte mesmo. Marcamos o nosso casamento, eu e o Léo muito feliz. Começamos a montar a casa, tudo certo, tudo lindo. Nos casamos dia 16 de março de 2013. Foi um casamento realmente muito bacana. E eu lembro que um dia nós fomos no monte orar, eu e minha irmã. Eu, minha irmã, o Léo. Subimos o monte para orar. Quando a gente estava descendo, um profeta falou para mim assim, Deus manda te dizer que você pode escolher o que você quiser, que Ele vai honrar a tua festa. Eu amo yakisoba. Aí a gente contratou um rapaz do norte para fazer o yakisoba. Até botar o olhinho puxado assim, ele botou. A festa foi linda, teve tudo. Tudo maravilhoso. E nos casamos. Ali eu comecei a fazer uma faculdade, letras, português, grego na Universidade Federal. Eu comecei a estudar lá para poder entender mais a Bíblia, mas a minha intenção era montar o salão e o salão já estava todo pronto. E eu falei, minha vida está encaminhada, eu vou estudar mais, me preparar para o meu chamado. Eu e o Léo estamos nos acertando, está tudo certo. E o Leonardo, ele não era cristão quando nós nos conhecemos, mas depois de um certo período, nós namoramos 4 anos, ele começou a caminhar comigo. E nós nos casamos em março. O retiro antes do nosso casamento, fevereiro, o retiro de carnaval, ele foi e lá ele entregou a vida dele para Jesus. E o Senhor começou a fazer, e eu falei, está no tempo favorável, glória a Deus. Então eu estudava, fazia faculdade, tinha as minhas muitas clientes, e as clientes também eram uma forma de evangelismo. E eu fui vivendo essa vida sempre muito agitada, sempre muito alegre, sempre muito bonita, eu usava os cabelões. E nos casamos dia 16 de março de 2013, e quando foi no dia 19 de maio, também de 2013, 2 meses e 3 dias depois, o Leonardo foi trabalhar, levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Ele tinha 24 anos e eu 26. E eu fiquei viúva 2 meses depois que eu me casei. Eu lembro que foi num domingo, eu estava na igreja, pastor Ezenete estava fazendo um congresso,
de intercessão na minha igreja que eu congregava. Eu estava trabalhando nesse congresso e ele disse, quando eu sair do trabalho eu vou te buscar. E a hora foi passando e ele não ia me buscar. E eu comecei a ligar e nada do Léo atender. Até que a empresa me liga e diz, Léo se acidentou. E eu não conseguia acreditar, porque domingo à noite, uma empresa ligando, nós vamos até sua casa. E quando eles chegaram à minha casa, eles contaram e deram a notícia de que o Léo tinha morrido. Para vocês terem uma ideia, eu me casei em março, ele morre no domingo, 19 de maio. Dia 20 de maio, segunda-feira, eu enterro o Léo. E quarta-feira, eu recebo o meu álbum de casamento. E depois do enterro, eu não tinha condições de voltar para casa. As minhas irmãs decidiram me levar para ir morar com elas. E toda a minha casa que eu tinha acabado de montar, elas desmontaram. Eu lembro que na época, a líder, a minha lista de casamento estava na líder. Eles entraram em contato para dizer, a gente está levando os presentes. E a minha irmã falou, não tragam. E eles, com muita hombridade, trocaram toda a minha lista de casada para uma lista de solteiro. E eu voltei a morar com as minhas irmãs. O baque foi tão forte que meu cabelo caiu, minha sobrancelha caiu. Eu fiquei 20 quilos mais magra do que eu sou hoje. Se você me visse, você não ia acreditar. E eu fiquei morando lá com as minhas irmãs, sem vontade de comer, sem vontade de sorrir, sem vontade de mais nada. E eu ficava ali sentada no sofá pensando e pensando. Eu pensei tanto que meu cérebro doía e eu falava, como? O que aconteceu? Estava tudo arrumado, tudo pronto. E as profecias de que eu ia viver, de que eu ia fazer, de que eu ia ter livro. Porque eu achava que era a hora. Fui parando de atender os meus clientes, fui perdendo o salão e também era um sonho do Léo. Deixei para lá, vendi tudo. E minha vida acabou. Depois de um tempo, quando eu decidi voltar a morar com minha mãe, eu tinha um cachorro e o nome dele era Jacó. Léo tinha me dado. O nome dele era Jacó porque Jacó segurou o anjo. Aí eu pensava, deixa o cachorro no quintal. Ele segura o anjo. Voltei a morar com minha mãe. O dono da casa da minha mãe, uma casa de aluguel, quando eu cheguei com o cachorro, ele falou para mim assim, não pode cachorro aqui. E eu lembro que naquele dia, a minha alma estava tão angustiada, já não tinha mais nada, que eu só chorava, o moço não entendeu nada. Que eu chorei amargamente, eu falei, Deus, não sobrou nada. Ele falou, pois é, agora que não sobrou nada, você vai me conhecer, porque não sobrou nada, mas eu estou contigo. O problema é que a gente acha que está no papel de Maria, é agraciada, Deus está comigo, tem um plano, não tem espada. Sinto te dizer que nessa tarde talvez eu seja Simeão para você, uma espada pode sim atravessar sua alma. E nada melhor para um crente crescer, aprender a depender de Deus, aprender a orar, aprender a jejuar, do que viver a parte que dói do processo. Porque se Jesus não sobe no madeiro, nasceu de Maria à toa. Se Jesus não sobe no madeiro, nasceu de Maria à toa. Irmãs, às vezes as pessoas, hoje em dia, eu viralizei há uns dias no Instagram, as pessoas me conhecem do Instagram, não me conhecem minha história, acham que eu nasci da purpurina e do YouTube. Bati 2 palmas e surgi. Não. Aí a pessoa fala, você é tão engraçada. Menina, tu não sabe quanto eu já chorei. O problema é que hoje, do jeito que as coisas são maquiadas, montadas, editadas, parece que todo mundo é feliz, parece que todo mundo é só flores, parece que está todo mundo colhendo maçã em pasto verdejante. Quem já reparou isso? E quem está sofrendo com uma música romântica, está sofrendo com a maquiagem ok, está sofrendo com vídeo editado. Deixa eu te falar uma coisa, na vida de todo ser humano tem espada. A diferença é que na vida do crente, a espada faz crescer, a espada faz prosperar, a espada faz dar fruto, a espada faz dizer assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, Maria. Eu estou aqui para te dizer que tem tristeza, você acha que é só você, não é só você, Elias. Tem 70 mil que está sofrendo, mas não se dobrou. Tem 7 mil, perdão. E o tempo de espada chega, e o meu chegou. Eu passei muito tempo ali com as minhas irmãs, eu não entendia nada. Abandonei a faculdade, abandonei salão, abandonei tudo, queria fazer mais nada. Um dia meu pastor chegou lá em casa. Carmozina, vim tomar café, eu gosto muito de café. Vim tomar um café contigo. Amém. Do nada ele tira um papel embolado do bolso. Carmozina, você lembra que quando você tinha uns 20 anos, você falou para mim que queria fazer seminário? Eu falei, lembro, pastor. E você lembra que você veio com a carta? Eu falei, lembro. Ele, você lembra que eu disse não? Eu falei, lembro, também não entendi por quê.
Ele falou, você era muito jovem, não era o tempo. Mas desde aquele dia eu guardei aquela carta. E Deus manda te dizer que o tempo de você fazer seminário é agora. Eu falei, agora eu também não quero. Porque agora eu só sei chorar, minha cabeça não formula uma frase, eu vou para o seminário fazer o quê? Ele falou, não, agora é o tempo, a carta está preenchida desde aquela época. Me deu a carta. Fiquei olhando para aquela carta. Eu fiquei com dificuldade de dormir. Passei a tomar um remédio para dormir. O remédio para dormir me fazia ter síndrome do pânico. Eu ia para a rua, tinha medo de ficar na rua. Voltava para casa. Aí meu cunhado, meu irmão, casado com minha irmã desde o, sei lá, os padrinhos dele foram Arão e Miriam. Meu cunhado falou, eu te levo todo dia. Se inscreveu no seminário e começou a fazer seminário comigo. Nós começamos a estudar juntos. O pessoal da UF, meus amigos falaram, Carmozina, a gente conversou com os professores, faz um trabalho ou outro, vem. Aí meu cunhado me deixava na UF de manhã, eu estudava, e de noite ia para o seminário. Comecei a entrar nesse ciclo. Voltei para a palavra, estudar. Mas eu ia para o seminário, eu só chorava. Gente, vocês não têm noção. Eu jamais vou mostrar foto. Eu botava um tênis velho, uma calça jeans, ia para o seminário com uma mochila do Vasco e um traquinas de morango. Um dia estou eu sentada chorando como sempre, de repente o professor começou a dar uma aula de cristologia. E naquele dia eu comecei a entender um Cristo diferente. E ele foi falando sobre a empatia de Jesus e eu me apaixonei, comecei a entender. Ele passou alguns livros, eu tinha. Alguns capítulos, eu tinha um livro, fui para casa, li o livro inteiro e naquele dia uma chave virou. Foi quando eu comecei a vida de devocional. Esse livro eu conto isso. Todo santo dia eu lia a palavra, lia livros e tirava tempo com Jesus. Às vezes não conseguia nem falar, só chorava, só chorava, só chorava. E eu lembro que eu assisti o pastor Lucinho. Tinha dia que eu não conseguia administrar minha mente, pensava muito, eu botava o pastor Lucinho para pregar, ficava ouvindo, ria com ele. E fui indo, muito devagar, mas fui indo e fui me apaixonando. Eu já amava a palavra, mas fui me apaixonando mais e conhecendo, entendendo as dores de Jesus, entendendo que ele chorou diante de um sepultamento de um amigo, entendendo que ele sofreu com abandono também, entendendo que ele também foi traído. Ou você acha que só você foi traída? A Shakira foi traída, amada. Só para te situar. Eu comecei a viver aquele processo, até que começou a surgir os convites de novo para pregar. Estou falando de 2013, 2014. Eu ia pregar em conferência de mulheres, eu ia de tênis, calça jeans e camisa de congresso antiga. Eu ia pregar e tinha dia que eu não tinha o que falar. Eu falava, Deus, eu não tenho o que falar. E o Senhor falava, vai, Carmozina, aqui enquanto você entrega, eu te curo, eu te salvo. E eu ia. Estou falando de espada na alma. Um dia, umas amigas minhas falaram assim para mim, e aqui é o caminho para o fim. Carmozina, a gente vai te dar um dia de beleza. Eu falei, entendi o recado. Fecharam o salão e me levaram para o dia de beleza. Cheguei lá, tinha uma pastora fazendo uma escova. Aí a pastora, já estou acabando, vou orar para a gente ir embora. Vamos dar as mãos. Quando eu dei a mão para ela, ela falou, eu vejo uma aliança de casamento na sua mão. Eu detestava falar disso. E eu lembro que minhas amigas ficaram arrasadas, porque prepararam um dia bom, o dia acabou sendo ruim. Passou mais um tempo, fui ministrar no congresso de jovens, cheguei no congresso de jovens, a moça que me recebeu falou assim, menina, quer um café, Carmozina, quer um café? Eu falei, quero. Era 7 horas da manhã, eu ia pregar de manhã. Ela falou assim, vou pegar o café para você. Quando ela virou, ela deu 3 rodadas. Eu falei, quem entra no manto 7 horas da manhã? Ela voltou e falou, Deus manda te dizer que vai te dar em dobro o que você perdeu naquele dia. Eu estava meio irada. Eu pensei, não tem como ter em dobro não, amada. Poligamia é pecado. Aí, quando eu pensei, ela falou assim, Deus vai te dar em dobro sim. Vai ter o homem que você vai casar e vai ter o que você vai gerar. O que você perdeu, você vai ter em dobro. Falei, meu Deus, que profundo. Comecei a guardar. E comecei a viver o chamado do Senhor a retomar. Mesmo com a espada, com a marca. E hoje nós fomos ministradas sobre o que fazer com a marca. A marca não é para te matar. A marca é para você testemunhar, para você dizer assim, dá para passar e chegar aqui do outro lado. Dá para sobreviver, dá para viver além. Deus não vai te fazer ter amnésia, Deus não vai fazer você esquecer da traição, da dor, do luto. Você vai aprender a lidar com isso, porque Ele é graça. Qual é o nome do Espírito? O Consolador. De todas as nomenclaturas que lhe poderia ser atribuída, foi essa. E de verdade, eu não estou dizendo que não tem que ter festa. Eu sou a mulher da festa, eu amo a festa. Tem gente que não precisa não. Eu sou do precisa sim. Quem é do precisa sim? Precisa sim. Quero andar cheirosa, bonita, arrumada, precisa sim. Mas a verdade é que muitas vezes é no vale, é quando não tem flor que você vai conhecer. É que você vai
aprender, prosseguir em conhecer. E a sexta-feira doeu na alma de Maria, mas a Bíblia diz que ela perseverou no sábado. E é isso que a gente precisa aprender, quando ter a espada atravessada na alma, perseverar no sábado, porque a gente ama Jesus, para além da dor, para além do luto, porque a gente sabe que vai haver um dia, eu creio, que eu vou chegar nos portões celestiais, e Ele vai dizer, pode entrar, aqui ninguém morre, aqui ninguém trai, aqui não tem luta, aqui não tem rancor, pode vir, entra no gozo do meu Senhor. Mas você precisa sobreviver para além das flores. Continuar a prosseguir. Carmozina, vou chorando, vai chorando. Vou doendo, vai doendo. Vai se arrastando, vem se arrastando. Carmozina, não aguento nem me arrastar. Então tenha 4. Que 4? 4 que te carrega para a presença de Jesus. 4 que acaba com o telhado, mas faz você chegar na presença de Jesus. Não desista quando a alma for abatida. Até porque tem gente que tem a espada atravessada, mas também tem gente que nem é uma espada, é um canivetinho. Quem já viu isso? As marimá, que acontece qualquer coisa, rasga as vestes e joga cinza no cabelo. Ah, mulher, tu fez um ser humano no ventre, não aguenta isso aí? Levanta, diga para Satanás, não vai me derrubar não. Eu vou seguindo. Tu é forte. Você é mais forte que você pensa. Vai. E eu comecei a ministrar. Um dia eu fui pregar numa igreja, já estava melhor, já estava começando a me arrumar. Pregar numa igreja, vi o baterista, falei, aquele ali me melhorava. Mentira, tô brincando. Fui pregar numa igreja, conheci o meu esposo, chamado também para missão. Nós começamos a conversar, demorou 1 ano para a gente namorar. Oramos, nos casamos, e há 4 anos eu tive o meu segundo homem, o Gael. E o Senhor fez. Mas o que eu quero te dizer é que parece que a gente não aguenta, mas a gente aguenta. Maria aguentou ver Jesus ali e perseverou no sábado mesmo com tudo muito incerto. Porque tinham coisas que não eram tão claras sobre como ia acontecer. E não era tão claro para mim, apesar de ter uma palavra, de como ia acontecer. De que Deus realmente me levantaria, de que Deus faria, de que eu iria escrever livros, iria ser convidada para collabs. Eu lembro que eu fiz missão, fui para a África algumas vezes. Um dia a missionária que me levou para a África falou, Carmozina, eu tenho um projeto para você fora do país. Como eu sou professora da área da teologia, exegese, hermenêutica, Novo Testamento, tudo comigo. Sou pós-graduada nessa área. Ela falou, monta aí uma palestra, tema assim, 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 que eu vou te levar num lugar para missão. Falei, amém, estou achando que é a África, está tudo certo, amo. Amei conhecer a África. Quando foi chegando perto, ela falou, e aí, como é que tá? Eu falei, tá tudo pronto, a apostila pronta, mas me conta, como é que vai ser, onde é? Ela falou, então, é em Paris. Eu falei, o quê? Ela falou, é em Paris. Eu falei, onde tem a torre? Ela falou, você se incomoda? Eu falei, claro que não. Quem se incomoda de ir para Paris? Existe alguém com... Menina, eu comendo croissant em frente ao Louvre, eu não sabia. Eu falei, Jesus, estou com amnésia, não me lembro que sou pobre. O que eu estou querendo te dizer é que se você aguentar o sábado sem desistir, domingo tem ressurreição. Maria viu o filho no madeiro, mas viu ele ressurgir. Tu tem que aguentar a espada, mulher. Você é agraciada, o Senhor está contigo, tem um plano sobre a sua vida, mas também tem espada. Mas eu quero te dizer que vale a pena sobreviver, colocar dor nele, colocar amargura nele, porque ele é fiel para fazer aquilo que era ponto final, virar apenas uma vírgula. Domingo de manhã o filho dela não estava morto, não. Vale a pena dizer sim para Jesus. Eu sei que estão pintando o evangelho. Quem é 30 a mais vai lembrar, né? Lembra que tinha um programa que falava Organizações Tabajara? Quem lembra disso? Louvor, pode me ajudar aqui? Por favor. A gente está achando que não vai ter dor, não vai ter, né, luto, não vai ter nada, né? Igual as organizações Tabajara, não vai ter nada. Tem, sim. Nem tudo são flores. E talvez não fosse essa a ministração que você quisesse ouvir. Mas o fato de Maria perseverar, aceitar o plano quando estava bom, quando era graça, quando era o filho fluindo, quando era Jesus andando sobre as águas, quando era tudo acontecendo, mas aceitar também quando ele foi preso, quando a mãe teve que olhar,
teve que ver o filho sangrar. É entender que em todas as coisas, em todas as etapas, o Senhor está contigo. Eu confesso que quando eu fiquei viúva, eu falei, Jesus, como vai ser? E eu sei que quando chega a espada, a gente não vê futuro. Eu não estou aqui dizendo para você fingir que está alegre quando não está, de você fingir que não está doendo quando está, de você não passar pela noite, quando tem que passar. O choro dura uma noite mesmo. E eu não tinha vergonha de chorar, não. As pessoas falavam para mim assim, Carmozina, não se afasta. Eu falei, me afastar eu não vou, mas também omitir que está doendo, eu também não vou. E tem época que está doendo. Mas eu quero te dizer que vale a pena aguentar o sábado. Vale a pena viver para além das flores. Ainda que tenha choro, ainda que tenha lágrima, o nosso Deus é fiel para no domingo fazer ressurgir a tua esperança, fazer ressurgir a tua alegria, fazer ressurgir a tua salvação, fazer ressurgir o teu ministério, fazer ressurgir a tua família. Se a espada te atravessou na sexta, se doeu no sábado, eu profetizo um domingo de você se levantando nele e a graça te alcançando mais uma vez. E o amor te cobrindo mais uma vez. E te preparando, te alinhando para o futuro que você não conhece. Que você não tem ideia. Mas que Ele já viu. E que é maior do que você pensou. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Quero fazer uma oração. A cruz fazia parte. Ia doer em Maria, mas era o propósito de Jesus. A dor faz parte. E tem ressurreição para você. Se você está vivendo um tempo de sexta-feira na sua vida, eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Você pode fazer isso em nome de Jesus? Eu quero profetizar uma aceleração na sua vida. Que o choro dure uma noite curta. Era calamandoro e assim que era mais. Que o choro dure uma noite curta na sua vida. Que você receba consolo nessa tarde, consolo do Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual foi a arma, a espada que atravessou a sua alma, mas eu quero declarar que a tempestade é Ele, a porta fechada é Ele. Satanás não tem esse poder não. Tua vida está nas mãos do Deus vivo, do Santo, do Deus poderoso. Que o Senhor tire todo medo, toda angústia, toda sensação de descer o monte e desistir. Suba e fique lá para além da dor. Nosso Deus é Deus de fazer o domingo chegar. Nosso Deus é Deus de fazer o domingo chegar. Te dá alegria que você nem imagina. A viúva abatida nunca imaginava ver o filho viver um negócio desse. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos das minhas irmãs, façam elas enxergarem o que o Senhor tem à frente, que nenhuma ferida na alma nos faça desistir. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 verso 28 que Maria estava com todos que perseveravam quando o Espírito desceu. Ela viu Jesus ressuscitar, ela experimentou do nascimento da igreja, ela viu coisas grandes porque não desistiu. Nos sustenta para além das dores, nos sustenta para o tempo que vai florescer de novo, nos sustenta em nossa dor. Oh Deus, repreende o inimigo que sopra todos os dias. Não levanta, não tente, não vá, está doendo demais, mas que o Senhor possa trazer bálsamo nessa tarde. Bálsamo nessa tarde. O apóstolo Paulo disse que a tribulação produz caráter aprovado, e caráter aprovado esperança, e esperança não decepciona, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Tarde de esperança na vida das minhas irmãs, tempo de esperança, tempo de renovo, tempo de bálsamo, tempo de cura, tempo de graça para quem está enlutada. Lembra da ressurreição, ajusta o capacete da salvação, consola da saudade. Para quem foi traída, ferida, oh Jesus, até o Senhor foi. Nos faz olhar para o alvo, que nenhuma marca desse mundo nos faça parar, mas que seja motivo de prosseguir, porque nós te aguardamos, Jesus. Nós te aguardamos, sabemos que vem sem demora. Nós te aguardamos. Oh Deus, faz o fogo em teus olhos,
Queimar de tal maneira que a gente possa ver e se apaixonar novamente. Que nenhuma dor nos faça desistir de encontrar com o Senhor. Que nenhuma espada nos faça desistir. Se não está florescendo agora, nos dê esperança. Porque o Senhor é Deus de mandar chuva e fazer florescer de novo. Queremos olhar para Jesus. Seja consolada por Jesus. Seja consolada por Jesus. Não preso no madeiro. Entenda uma coisa. Às vezes a gente tem a visão errada de Jesus. A gente imagina ele fraco, submisso. O cordeiro sendo levado mudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse foi o da sexta-feira, tá? Jesus hoje tem os pés como latão reluzente. O rosto brilha mais que o sol. O cabelo branco mais alvo que a neve. Os olhos como chamas de fogo. O Iavé, o Rafá, o que está sentado no alto e sublime trono. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio. A estrela da manhã, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Ele tem o controle da tua vida, Maria. E você é agraciada. É mentira do inimigo que essa espada te feriu e você não tem graça. Você é agraciada. Você é uma bênção. E o Senhor está contigo todos os dias. E nós profetizamos um domingo chegando. E você vivendo o novo. O novo. O novo. Não sai do monte. Vai chorando mesmo. Não sai do monte. Carmosina, mas me feriu. Ele é a cura, fez a ferida, mas também ligará. Fica no monte, irmã, para que o nome dele mais uma vez na tua história seja glorificado. Quero profetizar sobre a minha e a sua vida. Um tempo de sentir Jesus de maneira tão intensa que seja praticamente palpável. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais para ver a graça te guardando na entrada e na saída. Que você seja invadida de alegria. Uma alegria que não é fruto de carro, de casa, de dinheiro, de bolsa da Gucci, não. É a alegria que é fruto. Alegria que é fruto do Espírito, do Espírito, do Espírito. Mulher, tu vai sair daqui rindo, dançando na presença. Ferida, mas dançando com Ele. Ferida, mas dançando com Ele. Seja restaurada e sarada no nome santo de Jesus. Além das flores, tu é mulher forte, firme, para permanecer. Que o Senhor firme os nossos pés. Faça nossos joelhos como a rocha. Ah, mas vai ventar, eu sou carvalho de justiça. Balançou, mas eu fiquei porque eu tenho raiz. É assim que é na nossa vida, mulher. Saia daqui crendo que ainda que a espada atravesse, domingo chega e Ele é fiel para fazer chegar. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Guarde a tua entrada e a tua saída. Que Ele te invada a tua casa pelas manhãs. Eu repreendo toda a cortina fechada, toda escuridão em excesso, toda noite que está durando demais. Você vai ser invadida numa alegria. Raquel Soberiatsi. Volte para a cozinha. Volte a cozinhar. Volte a usar batom. Volte a se alegrar. Para além da espada. Porque o nosso Deus é fiel. E se você crê nisso, aplauda Ele o mais forte que você puder. Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia.